Olá, queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Nós estamos iniciando aqui a nossa imersão no livro do profeta Ezequiel. Queridos, capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel está escrito assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Queridos, a guisa introdutória, é necessário aqui entendermos o que está acontecendo com o Reino do Sul. O Reino do Sul, após inúmeras vezes ter sido advertido, inúmeras vezes ter sido exortado pelo Senhor através dos seus profetas, e também ter sido aqui anunciado por esses profetas o cativeiro babilônico. Em 3 incursões, o Reino do Sul vai ser levado cativo. A primeira incursão se dá no ano de 606 a.C., a segunda no ano de 597, e essa é, de fato, a que nos importa, a que nos interessa no referido estudo. Nós precisamos entender aqui que nessa segunda incursão, no ano de 597, vai ser levado ao cativeiro babilônico um jovem com idade aproximada de 25 anos, chamado Ezequiel. Ezequiel está indo juntamente com o rei Joaquim e mais 10.000 homens importantes da cidade. Eles são levados nessa segunda incursão a este cativeiro babilônico. Nós precisamos aqui entender algumas verdades que são muito importantes a respeito desse personagem bíblico chamado Ezequiel, que é o autor deste livro que nós estamos aqui realizando essa imersão. Este Ezequiel, a Bíblia vai nos informar que ele pertencia à tribo de Levi. Ezequiel, ele é filho de um sacerdote cujo nome é Buzi. Sendo ele pertencente à tribo de Levi, é necessário aqui entendermos algumas verdades concernentes a esta tribo, a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela era uma tribo que se diferenciava das demais tribos. É uma tribo diferente. A tribo de Levi, ela tem alguns privilégios que outras tribos não têm. Interessante é entendermos que todo privilégio traz consigo grandes responsabilidades. E grandes responsabilidades sempre vão exigir de nós enormes renúncias. Quem muito é dado, muito será requerido, cobrado.
Nós temos aqui na Bíblia Sagrada algumas características desta tribo de Levi. Por exemplo, uma das funções dos levitas é que eles serviam como uma espécie de guardas do templo, protetores do santuário de Deus. Não somente isso, os levitas também eram responsáveis por todos os utensílios sagrados no templo do Senhor. Os levitas também tinham a função de administradores do serviço dentro do santuário. Os levitas eram os primeiros a entrarem dentro do templo, eram os primeiros a chegarem. Eles tinham a responsabilidade de lavar o templo, mantê-lo organizado, limpo, organizar todo o santuário para ser realizado o culto. Então eles administravam toda essa parte do serviço dentro do santuário. Os levitas também, a Bíblia vai nos informar, em Números capítulo 3, que eles foram separados por Deus. A tribo de Levi é uma tribo que Deus separou, escolheu e separou, escolheu e separou. Agora entenda isso aqui: a tribo de Levi, ao ser separada por Deus, escolhida pelo Senhor para exercer esse ofício, para realizar esta obra de suma responsabilidade, suma importância, eles precisam aqui ter essa consciência. Qual? Eu tenho um dono. Alguém me escolheu e me deu o privilégio de exercer esse ministério, essa função. Então, quando esse levita cresce, tem consciência de quem ele de fato é, quem o escolheu, para que o escolheu e quem ele é e como ele deve agir, esse levita passa a ter a seguinte consciência: esse levita entende que ele nasceu para ser diferente. Esse levita entende que ele nasceu para ser um espelho, uma referência. Esse levita tem consciência de que ele tem um dono, e esse dono exige desse levita um padrão de comportamento, padrão ético, moral, espiritual. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Qual é o padrão de vida de um levita? Deuteronômio capítulo 10 e versículo de número 9 vai nos falar acerca das ofertas desses levitas. Eu vou abrir aqui e vou fazer essa leitura com os irmãos. Deuteronômio capítulo de número 10, está escrito assim, versículo de número 9: pelo que Levi com seus irmãos não terá parte na herança, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. Ou seja, os levitas, eles não tinham parte na herança. Foi a única tribo que não recebeu herança, porque a herança do levita era o próprio Deus. Então, para todas as demais tribos, Deus deu terra. Para o levita, Deus não deu terra. Deus disse: a tua herança, a tua terra sou eu. Então, as demais tribos receberam como herança algo da terra, material, palpável, tocável, utilizável aqui embaixo. O levita, Deus disse: não, para você, eu sou a tua herança. Eu sou a tua herança. Olha que coisa extraordinária. Esse levita também precisava entender que existia um padrão para o seu relacionamento. Levita não se casava com pessoas de outras tribos. O levita precisava encontrar uma mulher da sua própria tribo e virgem para que ele se casasse. Então existe um padrão de relacionamento para esse levita e ele precisa estar enquadrado nisso. Esse levita também
precisava entender que Deus estabeleceu um padrão para o seu corpo físico. O levita, ele não poderia ter defeito físico. Ele não podia ser anão, não podia ser coxo, não podia ter catarata nos olhos, não podia ter membros demasiadamente compridos, testículos quebrados, enfim. Você vai encontrar isso em Levítico, capítulo de número 21. Todos esses padrões que o levita, defeitos físicos que esse levita não poderia ter. Tendo esse levita defeito físico, ele ficava impossibilitado de oferecer o pão do seu Deus e de adentrar ao santuário, ao santo dos santos. Ou seja, entenda isso aqui: se tiver defeito, não oferece o pão e não entra no santo dos santos. É por isso, eu abro aqui um parênteses e já logo aplico isso aqui para você, logo fecho e prosseguimos na aula. É por isso que eu gosto quando Jesus aparece. Jesus, quando ele vem, ele não vem para os sãos, ele vem para os doentes. Jesus não vem para uma geração perfeita. Ele vem para um povo cheio de defeitos, que estava impossibilitado de oferecer do pão e romper o véu do santuário. É por isso que quando Jesus dá o brado na cruz, de braços abertos, ele diz: tetelestai, está consumado. Jesus, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasga de alto a baixo. É como se Jesus estivesse dizendo: antigamente tinha que ser levita, não podia ter defeito para poder oferecer do pão e romper o véu do santuário e contemplar a minha glória. Só que a partir de agora, a minha graça cobre o teu defeito e te dá o privilégio de conhecer o lado de dentro do santuário e estar no meu altar. Que coisa extraordinária, que coisa linda. É isso que eu quero que vocês aprendam, entendam. Existem coisas na Bíblia que de primeiro momento parece: o que isso aqui tem de importante? Você olha para aquilo, não pode ser anão, não pode ser isso, não pode ser aquilo. O que isso aqui tem de importante, de interessante? Olha que aplicação linda que nós podemos fazer dentro disso. Não despreze o texto, entenda isso. Olha só, esse levita também, no que diz respeito ao seu ministério, Números capítulo 8, do versículo 22 ao 24, vai nos dizer que para exercer o seu ministério, esse levita tinha que ter a idade de 25 anos. Grave isso. Eu disse no início da aula que Ezequiel vai para esse cativeiro babilônico com 25 anos de idade. E eu estou dizendo para você agora que esse Ezequiel fazia parte da tribo de Levi e que para iniciar o ministério sacerdotal, cujo qual Ezequiel é da linhagem, ele é filho de um sacerdote, ele é filho de Buzi, o sacerdote, ele precisava ter 25 anos, exatamente a idade que ele tem. Só que quando você lê Números capítulo 4, versículo 47, nós vamos ter ali outra idade. Números 4, versículo de número 47, vai dizer que a idade inicial era de 30 anos. E nasce aqui uma pergunta: Aldoir, qual é o correto, 25 anos ou 30 anos de idade? Olha, a maioria dos estudiosos entende que a idade certa para se iniciar era de 30 anos. Com 25, você iniciava um processo que eles chamam de preparo ministerial. Ou seja, são praticamente 5 anos aos quais você vai aprender aos pés do sumo sacerdote, de fato, seu ofício. 5 anos de preparo ministerial. Grave isso que é importante. Tá ok? Ou seja, dos 25 aos 30 anos, esse levita está em processo de preparo para de fato exercer o seu ministério. Ministério esse que tinha duração de 20 anos. Ou seja, ele ia exercer o seu ministério até os 50. Amém? Então olha isso aqui, queridos. Quando a Bíblia nos informa, no livro do profeta Ezequiel, que Ezequiel com 25 anos de idade, está na Babilônia, nesse período de cativeiro, e que esse Ezequiel era um levita, filho do sacerdote Buzi, a Bíblia está aqui nos informando que Ezequiel, desde que nasceu, está de fato dentro desse processo de preparo para exercer essa função sacerdotal. Afinal de contas, ele vem da linhagem, é o seu maior sonho, é o seu maior desejo, de fato. Ezequiel vai se preparar para isso.
Só que quando Ezequiel chega na idade de 25 anos, quando ele iniciaria aquela etapa de preparo ministerial de 5 anos, Ezequiel se depara na Babilônia, no cativeiro. É como se a Babilônia levasse Ezequiel cativo e estivesse ali sepultando os seus sonhos, sepultando os seus projetos. E de fato é o que está acontecendo, porque o sonho de Ezequiel se tornar um sacerdote não vai se realizar. Deus não vai levantar Ezequiel como sacerdote na Babilônia. Logo quando Ezequiel está com 25 anos de idade, ele se vê às margens de um rio chamado Quebar, junto de outros cativos, porque Ezequiel não está sozinho nesse processo de cativeiro. E o que chama aqui a minha atenção é que Ezequiel de fato estava inserido dentro do padrão que exigia para a vida de um levita. Ele não tinha defeito físico, casou-se com uma mulher virgem de fato. Ele seguiu à risca todo aquele padrão que nós acabamos de falar para os irmãos. Interessante, queridos, é que Ezequiel vai ficar por cerca de 5 anos no cativeiro. E nesses 5 anos de cativeiro, Deus não fala com Ezequiel. São 5 anos que Ezequiel está às margens do rio Quebar, e Deus está em silêncio com Ezequiel. Deus não fala, Deus não se manifesta. Só que isso aqui você precisa entender, e guarde essa palavra no teu coração e não esqueça. Deus pode até estar calado, mas Ele não está ausente. O silêncio de Deus não significa a ausência do mesmo. Às vezes Deus vai estar calado, mas Ele vai estar contigo. Às vezes Deus não vai se manifestar, mas isso não significa que Ele não está junto. Às vezes você não vai ter um sinal de Deus, mas isso não significa que Ele não está com você em meio ao seu momento de dor, de dificuldade, de cativeiro. Olha que coisa extraordinária, olha que coisa linda. 5 anos de silêncio de Deus às margens do rio Quebar. Só que durante esses 5 anos, Ezequiel está sofrendo aqui uma grande pressão por parte da Babilônia. E como se dá essa pressão, Aldoir? Isso aqui fica muito claro, muito evidente para nós. Durante esses 5 anos, há uma pressão na mente de Ezequiel. Isso é natural. Qual é a pressão? Ezequiel, está vendo que não valeu a pena você seguir o padrão de Deus? Está vendo que não valeu a pena você ter estudado tanto, se dedicado tanto, se esforçado tanto, renunciado tanto? Olha você aqui no cativeiro, de que adiantou? Onde está o teu Deus? Há uma pressão na mente de Ezequiel, e toda pressão tem por objetivo levar você a um desequilíbrio, e esse desequilíbrio certamente te levará a uma queda. E é isso que está acontecendo aqui com Ezequiel. A Babilônia está pressionando, e tem muita gente na Babilônia que já cedeu à pressão. Diz a Bíblia que, em Salmo de número 137, que aqueles que tinham um instrumento de adoração, que era uma harpa, eles em meio a esse cativeiro dizem não ter mais motivo para cantar, para adorar. Eles pegam as suas harpas junto ao rio Quebar, às margens do rio da Babilônia, e pendura a sua harpa no salgueiro, como que dizendo: a adoração está suspensa, não vamos cantar mais, não temos motivo para adorar no meio desse cativeiro. Ezequiel está em um ambiente onde tem pessoas desistindo do ministério, pessoas que estão aqui pendurando o seu instrumento que Deus colocou em suas mãos. Não sei se você está percebendo, mas Ezequiel está dentro de um contexto em que tudo coopera para que ele pare, tudo coopera para que ele desista, para que ele retroceda, para que ele abra mão de tudo. Só que a postura de Ezequiel, a atitude de Ezequiel em meio a essa pressão, vai fazer com que Deus se manifeste de forma extraordinária na vida dele.
São 5 anos de silêncio, mas 5 anos em que Ezequiel está sendo pressionado e Deus está analisando. 5 anos que Deus está calado, mas está observando. 5 anos que Deus está calado, mas está de olho em Ezequiel. Não é porque Deus está em silêncio que Deus não está te vendo. Não é porque Deus está calado que Deus não está te observando. Interessante isso aqui é muito interessante de fato, é que a atitude de Ezequiel revela pelo menos algumas coisas para nós. Qual? Ezequiel está dizendo de forma bem clara: eu não vou mergulhar no convite da Babilônia. Ezequiel está dizendo: o que eu sou lá em Jerusalém, eu vou continuar sendo na Babilônia, independente do momento que eu viva. O que Ezequiel está dizendo aqui à Babilônia é que ele não vai mudar o padrão dele porque ele mudou de ambiente. O que Ezequiel está dizendo aqui para a Babilônia é que ele está aqui na Babilônia, mas ele é de Jerusalém. O que Ezequiel está aqui dizendo é que ele pode até estar por um tempo na Babilônia, mas Babilônia não é local de passar a eternidade, de passar a vida toda. Babilônia é ambiente de passagem. Ezequiel não vai permanecer lá 70 anos, é a promessa de Deus, e Deus tira o povo de lá. Ezequiel está olhando para a Babilônia e está dizendo: olha, eu sou levita, eu sou adorador, eu sou servo de Deus, e servo de Deus é adorador. Ele adora a Deus independente do momento em que ele esteja vivendo, independente da circunstância na qual ele esteja inserido, independente do ambiente a qual ele esteja, ele segue adorando, ele segue adorando. Tudo contribui para Ezequiel parar, mas ele não vai parar, ele não vai desistir, ele não vai retroceder. E o que eu acho extraordinário é que no 5º ano do cativeiro, o 5º ano, uma surpresa de Deus vai acontecer. Escute isso aqui: todo tempo de espera será recompensado por uma surpresa extraordinária do céu. O silêncio de Deus no 5º ano do cativeiro será quebrado. E de que forma, Aldir? Diz o texto que os céus se abriram. Essa é a primeira verdade que eu quero que você entenda. Deus resolveu abrir os céus para Ezequiel. Detalhe: aonde? Na Babilônia. Eu te desafio a procure alguma vez que Deus tenha aberto o céu para Ezequiel em Jerusalém. Antes disso, Ezequiel nunca viu o céu aberto em Jerusalém, mas está vendo o céu aberto na Babilônia. Babilônia é o cativeiro, terra do inimigo, o momento mais difícil, o local mais complicado que Ezequiel já esteve, já vivenciou. É no momento mais difícil que Ezequiel vai ter aqui a sua maior experiência com Deus. É no cativeiro, é na terra do inimigo que Deus resolve abrir os céus. Aprenda essa lição. Céu aberto é só para quem não cede à pressão. Céu aberto é só para quem mantém o padrão. Céu aberto é só para quem não retrocede. Céu aberto é só para quem não mergulha no padrão da Babilônia. Deus abre os céus, e não somente abre os céus, diz a Bíblia que Ezequiel está junto de outras pessoas ali às margens do rio, mas Ezequiel diz assim: e eu tive visões de Deus, e eu tive visões de Deus. Tem muita gente perto de Ezequiel, mas só ele está tendo visão. Tem muita gente junto de Ezequiel, mas só ele está vendo o que Deus está de fato lhe mostrando. Olha que coisa extraordinária, olha que coisa linda. Não somente isso, o céu se abre, Deus dá visão, Deus fala com Ezequiel, Deus vai falar de forma extraordinária com Ezequiel. E o que eu acho lindo é que o texto também vai dizer que a mão do Senhor
esteve ali sobre Ezequiel. Eu gosto dessa expressão, a mão do Senhor esteve sobre. Porque o que significa isso, Aldoir? Era Deus dizendo, aonde você colocar a planta do teu pé, vai colocar a planta do teu pé, mas a minha mão estará debaixo, sobre a sua vida. Ou seja, aonde você andar, aonde você entrar, você vai estar debaixo da minha proteção. Está na Babilônia, mas está debaixo da minha mão. Está no cativeiro, mas está debaixo da minha mão. Está na terra do inimigo, mas está debaixo das minhas mãos. Que coisa linda. Ezequiel vai ter aqui, do versículo 4 a seguir, ele vai descrever uma das maiores experiências que ele teve com Deus, uma das maiores visões que Ezequiel teve, e uma visão muito difícil de ser interpretada, cheia de complicações. O livro de Ezequiel, queridos, é um livro cheio de alegoria, de figura de linguagem. Nós precisamos ter muito cuidado ao analisar o livro do profeta Ezequiel, porque existem textos aqui que são literais, outros não, são totalmente figurados. Tá ok? Então nós precisamos de fato ter esse cuidado. Essa primeira aula, a minha intenção, o meu desejo é esse: é te apresentar quem é Ezequiel, qual tribo ele pertencia, e mostrar para você que mesmo a ótica humana dizendo que ele seria sacerdote estivesse falando mais alto, o que vai prevalecer é a vontade de Deus, que vai levantá-lo como um profeta. E Deus vai dar a ele aqui uma visão extraordinária. E é aqui que nós vamos ver agora, na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos ver aqui Deus fazendo esse chamado na vida de Ezequiel. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.